Olá, bem-vindo ao Itinerário Contagiar, é verdade, não enrola, estamos direto do Bistore e hoje vamos falar de empreendedorismo, gestão de negócios, nada mais que nada menos, com a ilustríssima palestra de hoje, a mestre doutora Janaína Tavares, tudo bem? Tudo jóia. A gente vai entrar um pouco nesse contexto grandioso, fica à vontade, vai manter o público do Tardia informado de Brasil e mundo em frações de segundo, você sabe fazer melhor. Na hora, vamos aqui mostrar esse novo universo, né, que está em impulsionamento agora, mais do que nunca nesse momento que nós estamos vivendo agora. Assim, o que tem de novidade, o que tem de inovação, tipo assim, que esse meio empresarial, em todos os ramos, segmento de comércio, escola, nível, plano do governo, o que veio para melhorar esse contexto todo, entre que vai casar esse ramo empreendedorismo, pegando um pouquinho da gestão de negócio. Bem, nós estamos hoje passando por uma transição onde o empreendedorismo ele está se tornando um hábito das pessoas pensarem de maneira empreendedora. Então, o que tem acontecido é um movimento de conscientização de que o empreendedorismo faz parte do perfil profissional das pessoas, independente de elas serem hoje donas de um negócio. A ideia é que o empreendedorismo faça parte do pensamento das pessoas e a partir da solução de problemas, elas decidam ser o dono da solução. E à medida que eu sou o dono da solução, eu posso transformar aquilo que era apenas uma ideia, a solução de um problema, em um negócio. Para isso, eu tenho que ter uma visão empreendedora. Que se eu tiver ali um hábito de, por exemplo, não empreender, de dar a ideia e não tirar a ideia do papel, é só uma ideia. E a gente costuma dizer que um balde de ideias ele não vale nada. Quando uma ideia se torna um negócio, ela passa a ter um valor, a solucionar um problema pelos quais as pessoas pagam para ter. E aí aquilo que era só uma ideia se transforma num negócio. Nesse meio, eu tenho que ter alguém com visão empreendedora. Senão é só mais uma solução, como tantas outras que a gente vê por aí. Então, quando uma ideia passa a ser monetizada, passa a ter um valor, as pessoas passam a pagar mais caro para ter aquela solução, aquela ideia de fato se tornou uma ideia empreendedora, uma ideia de negócio. Mais ou menos isso. Trouxe solução para aquela realidade, né? E assim, depois da pandemia, a gente percebeu que essa visão do empreendedorismo não é a coisa para poucos. Na verdade, toda a população deveria precisa pensar assim. O que a pandemia nos trouxe foi essa autonomia para que as pessoas buscassem as soluções dos problemas. Porque antes a gente vivia numa zona de conforto, né? Quem era empreendedor era, quem era empregado era. E aí todo mundo se viu na mesma situação. Todo mundo preso dentro de casa, o empreendedor, o empregado, o empresário, todas as classes sociais presas dentro de casa. E aí todo mundo teve que pensar em como resolver determinados problemas, como se alimentar sem sair de casa, como ir ao supermercado sem sair de casa, como comprar roupa sem sair de casa, como viajar sem sair de casa, como ir para o show sem sair de casa, Então, muita gente buscou solução para isso. E aí você viu as lives acontecendo, as viagens virtuais acontecendo, o delivery crescendo, as lojas entregando malas de roupa e depois recolhe a roupa, a frutaria indo deixar em casa, as coisas se transformando em congelados. Então, assim, o que é isso? A força empreendedora, a força de solucionar um problema e transformar aquela ideia que você solucionou o problema em um negócio. Daí tudo surgiu, assim, coisas que a gente nunca tinha colocado em prática, aquelas ideias que as pessoas nunca tinham tirado do papel, conseguiram ser oportunizadas, para se transformar ali na solução de um problema que eu tinha que pagar para ter. Então é mais ou menos isso. O que está acontecendo aqui na nossa cidade, além das escolas transformarem o empreendedorismo em uma bandeira, assim, estar internalizando, eu trabalho em uma escola, que é o Instituto Dom Barreto. Lá a gente está institucionalizando a disciplina, não só em sala de aula, mas também fazendo eventos maiores, onde os pais se envolvem, onde os alunos se envolvem, os professores se envolvem, para que a cultura empreendedora faça parte de uma escola que é tradicionalmente conhecida como uma escola tradicional.
né? A gente tem quebrado essa opinião das pessoas, mostrando que os nossos alunos estudam em empreendedorismo. E agora, recentemente, o governo do estado lançou um programa em parceria com uma instituição internacional que vai levar o empreendedorismo para dentro das escolas públicas, para que a gente possa ter esse movimento acontecendo. E aí, assim, eu fico muito feliz, porque movimento gera movimento. Então, se eu tenho o aluno da escola pública, o aluno da escola privada, um professor, o apoio do SEBRAE, o apoio de movimentos como esse que vocês estão aqui trazendo hoje para os telespectadores, é muita gente pensando que essa é uma solução viável para o mercado. Então, assim, uma coisa que me incomoda muito hoje são as pessoas que se acomodaram com os programas sociais. Gente, tem muita oportunidade para empreender, muita oportunidade. Você faz um bolo, você põe uma barraquinha na porta da sua casa, você faz entrega, você cria box, caixinhas de presentes e isso vira um negócio. Roupa, né? Tudo que você pode, que ali com pouco recurso, tudo que eu falei aqui, você gasta muito pouco para colocar em prática. E você consegue dar uma outra qualidade de vida para sua família, que o programa social é só uma faixinha ali, né? Você passa a olhar para a sua vida, a sua necessidade como um problema e como solucionar esse problema. De repente, o empreendedorismo é um estalo e dá certo. A gente fala de ideia, capital, lucro. O cara tem um capital para investir, ele vai empreender, ele não sabe gerir o negócio. Qual o risco que ele tem com tudo isso? Gigantesco. De mercado, de ter um prejuízo gigantesco. Assim, quais são as características? Bem, diz que o empreendedor ele tem que contar o fracasso dele, senão ele não é empreendedor, né? Eu vou lhe contar o meu fracasso como empreendedor. Eu, no ano de 2018, eu acho, 17, 18, levei em consideração uma única pesquisa para empreender. O que era a minha pesquisa? O calor da cidade, que eu morava, né, que moro em Teresina, né? Você vai assistir a gente em qualquer lugar do mundo, mas nós estamos em Teresina, geograficamente uma das cidades mais quentes do mundo, né? A gente está sendo, inclusive, estudado pela ONU, né? A gente tem um escritório do PNUD aqui no Piauí, exatamente para estudar as alterações climáticas. Então, nós tínhamos um clima quente, uma cidade com poucos atrativos turísticos e o que é propício para a pessoa comer ou degustar 3 horas da tarde no calor de Teresina? Picolé, né? Um picolé. Porque a gente vê no Rio de Janeiro, todo mundo comendo picolé. Fortaleza, todo mundo comendo picolé. E aí eu falei, cara, vamos trazer um negócio de picolé para cá. E aí estive em Fortaleza, fiz uma pesquisa de várias marcas de picolé legal e assim, tava bem a vibe aqui de coisas naturais, zero conservantes. Encontrei um picolé 100% natural, zero conservantes, aí com uma linha gourmetizada e tal. Falei, vamos investir nisso. Trouxe para Teresina. A fábrica chamava Selecto. Picolé lindo, Cláudia Leite fazendo propaganda, tinha tudo para dar certo. Só que, aí é onde eu quero mostrar para você a situação de que o negócio não é só a opinião do dono e nem a pesquisa de 50% de opinião do mercado. E assim, a gente tinha lá 50% dos critérios ok. Só que a gente não entendeu que as pessoas aqui no Piauí não comem picolé. Quando foi a última vez que você comeu picolé? Há uma semana. E você? Picolé eu consumo muito pouco. Muito pouco, nem lembra. A última vez, ela ainda disse uma semana. Eu nem lembro a última vez que comi picolé. Então, assim, se eu sair perguntando para todo mundo que está aqui no ambiente com a gente, as pessoas nem vão lembrar. Então é isso. As pessoas não bebem água. Bebem água e comem pouco picolé. Bebem refrigerante, bebem cerveja. E o picolé está entre o último item de consumo da população. E eu não atentei para isso. Então eu lembro que eu comprei 55 freezers, construí câmera fria, tenho várias fotos eu dentro da câmera fria com os picolés fazendo propaganda. Tava começando esse lance de rede social. E assim, a gente contratou influencer, vamos para dentro da loja da Andressa Leão, em um lançamento da loja dela, distribuindo picolé e tal. O que aconteceu? Outro fator, aí vamos para o critério de gestão. A população não tinha o hábito de consumo, estava mudando a operadora de energia elétrica aqui, e
equatorial estava tomando a par da coisa, então faltava muita energia. As pessoas passavam mais tempo ligando para a gente pegar o picolé porque estava derretido, porque estava sem luz no local, do que ligando para pedir picolé. A gente pensou que diversificar os pontos por classe social, por bairro era a solução, e não era. Então, assim, faltou gestão. E eu, que trabalho com gestão há 20 anos, eu tenho 4 negócios funcionando. Achei que esse era fácil, e era o mais difícil de todos, porque eu tinha muitas variáveis para tomar de conta. Então, a gestão é isso. É você entender que você tem a logística, você tem o preço, você tem o produto, você tem a propaganda, você tem a distribuição daquele produto, e você tem que pensar no negócio. Eu falei aqui os 4 P's do marketing: produto, preço, promoção, né, que é promover o produto, e praça, que é distribuir. Mas tem muitas outras coisas ainda. Tenho aqui o financeiro, tenho aqui o perfil empreendedor. Isso tudo faz parte de um contexto que a gente chama de gestão do negócio, que não pode ser deixado de ser checado o dia todo. E aí a fábrica de picolé quebrou, né? Eu saía distribuindo picolé para meus alunos. Os alunos amavam, porque ia vencer o picolé e eu não conseguia vender. E aí eu levava para vender na faculdade, nas escolas que eu trabalhava, e todo mundo amava, porque eu ficava sem paciência. Dá picolé para todo mundo aí. O cara do lixo passava lá em casa, moço, passe antes do dia tal, que vai vencer dia tal, o senhor passa aqui, o senhor pega as caixas de picolé, enfim. Foi, assim, para mim uma lição de gestão, né? E aí que eu tô falando assim, o empreendedor é aquele que passou pelo empreendedorismo empaticamente, né? Sentindo ali na pele o que é ser um empreendedor. Então, eu aprendi muito com isso, trago essa lição, não tenho vergonha de contar, tá? É porque eu acho que eu aprendi mais do que no livro sobre empreendedorismo, quando passei a vivenciar isso. Os meus outros negócios nunca deixaram de existir. Eu tenho uma empresa que tem 22 anos no mercado, graças a Deus, né? Tem CNPJ há 22 anos. Então, ela sempre esteve no mercado, mas era um negócio que eu conhecia muito pouco, eu não sabia os problemas que isso ia me trazer, a gente não ficou devendo ninguém, pagou todo mundo. Depois, o freezer que eu comprei por R$1.800, eu vendi por R$1.000, para poder pagar os prejuízos. E foi isso, né? Assim, para mim, uma lição. Picolé é maravilhoso, ainda tem no Ceará para vender. Tenho nada contra a fábrica, muito pelo contrário, super apoiaram a gente em todos os processos, inclusive no fechamento. Mas errei, todo empreendedor erra, é a resiliência. E aí eu tenho um parênteses para falar. A resiliência, ela é diferente da teimosia, né? Então, assim, eu sou determinado, isso é uma característica do empreendedor. Mas por determinação se confunde com teimosia, porque eu poderia estar com picolé até hoje, né? Teimando com a companhia de energia, teimando com o meu mercado, ou eu tenho que ter sabedoria para falar, gente, não é o nosso negócio, vamos passar para outra pessoa e tentar outra coisa, né? Foi o que a gente fez. Mas, tipo assim, a gente voltando um pouquinho, mais um meio empresarial, assim, você está no segmento, empreendendo, você tem outra visão inovadora, é possível você sair antes de dar para fechar aquele segmento e engatar em outro? Você pode inovar no seu próprio negócio, né? Então, assim, hoje é um restaurante que cria um prato novo, que passa, por exemplo, a desenvolver produtos para intolerantes, a lactose, a glúten, a açúcares e etc. Ele está criando uma linha de produtos novos, ele está inovando, mesmo ele sendo dono de um restaurante, né? Uma empresa de uma retífica de mecânica, né? Uma retífica, e ela passa a vender pneu, porque o cara sai da retífica, que é o novo carro, está recebendo quase um novo carro, não, um motor novo, e ele quer pneus novos. Se eu tivesse tudo ali, eu estava criando um novo segmento dentro do meu próprio negócio. Tudo isso é inovação. Inovação, ela não está ligada apenas à tecnologia, né? A tecnologia, e também a tecnologia não está ligada só a aplicativos, a computadores, né? A softwares. Ela está ligada a o que é tecnologicamente pensado de maneira diferente, cientificamente comprovado, né? Então, existem várias áreas da inovação. A inovação por agregar algo novo, a inovação por fazer diferente algo que a gente sempre fez dessa maneira, a inovação incremental, que é quando eu já tenho um negócio, incremento algo e torna aquele negócio uma novidade,
né? Então, assim, tudo que é aceito pelo mercado, que você não fazia antes, e eu digo aceito pelo mercado porque só se torna inovação quando as pessoas pagam por aquela ideia, né? Então, pagam por aquela solução nova, por aquele incremento, senão é só uma grande ideia, não é uma inovação. Então, eu inovei, o mercado aceitou, ok, você de uma forma empreendedora, você está fazendo algo novo no mercado e o mercado está absorvendo. Aí você ganhou o selo de inovador, tá? Então, depende muito. Dentro desse contexto todo, da crescência, a gente vê as mulheres se destacando muito, assim, tem menos medo de arriscar, acho que são mais corajosas que os homens, de ver o destaque na rama dos cosméticos e em determinadas empresas que as mulheres estão puxando. Isso é muito válido, é notável. Mas assim, a gente tem que ter esse cuidado com uma visão tanto do social, do ambiental, onde o empreendedorismo se prepara para engatar esse novo segmento que não possa ter prejuízo futuro com o social e o ambiental. Isso, assim, o empreendedorismo ele tem assim, uma preocupação global, né? Ele é holístico, né? Então, eu preciso empreender de maneira ética. Então, quando eu empreendo de maneira ética, eu estou atendendo ali as demandas do mercado, mas respeitando o meio ambiente. Então, por exemplo, você pode trazer para isso vários fatores. A questão das mulheres, que por mais que as mulheres tenham mais características empreendedoras, o número é menor de mulheres empreendendo do que o número de homens empreendendo. Então, a mulher, ela tem mais atributos que conciliam com o empreendedorismo, como, por exemplo, a organização, a criatividade, a resiliência, tudo isso é mais característico da mulher. Então, assim, hipoteticamente, era para a mulher ter mais coragem de empreender do que o homem, né? Mas ela ainda se sente oprimida ali pelo mercado. Então, esse é um fator. O outro fator é que as pessoas precisam criar produtos e serviços que não agridam o meio ambiente, porque lá na frente vai fazer falta muita coisa. Que a gente, se não se preocupar agora, o seu negócio vai sofrer por isso. Né? Então, respeitar o meio ambiente nas suas características dentro do que é o seu negócio, como, por exemplo, contratar empresas que coletam a coleta seletiva do lixo, né? Que não é lixo, é resíduo. Né, numa empresa. Não é o mesmo lixo comum que passa na nossa casa, que coleta os resíduos de um restaurante, de uma clínica médica. Então, existe uma lei, existe uma regra que o empreendedor tem que cumprir. Então, outra coisa é empregar pessoas de diversas diversidades, né, de diversas raças, de diversas etnias, de diversas religiões, de diversas cores, enfim, sexualidade. Eu preciso inserir essas pessoas no meu negócio. Então, isso é o empreendedorismo social. Eu pensar socialmente no meu negócio, respeitando as cotas, não só as cotas, né? Mas respeitando princípios e valores que fazem com que o seu negócio tenha um outro visual, né? Um outro brand, outro olhar, outra divulgação do que é o teu negócio, que vai além de só vender ou entregar um serviço. Beleza. Janaína Tavares, a gente gostaria de saber como que você vê, qual dica você teria para uma pessoa que iniciou um negócio, chegou em determinado momento, não cresceu tanto que ele esperava, e aí de repente ele vê que é hora de mudar o caminho, mudar a trajetória. O que você diria para essa pessoa? Bem, eu vou dar um exemplo de uma clínica de enfermagem, né? Elas criaram a clínica de enfermagem para atender crianças com déficits de aprendizado, né? E aquilo adoecia as pessoas, né? E assim, elas eram meio que um cuidador, né? Um cuidador e pedagogo, né? Então essa empresa, ela nasceu, cresceu e ela sentiu que o mercado não aceitou muito bem, porque a pedagogia prevalecia. Então assim, por que uma enfermeira quer cuidar pedagogicamente do meu filho, né? E aí elas tinham feito uma infraestrutura, decoração da loja, que é do espaço físico, todo voltado para a educação, e o mercado não aceitou, né? E eu estive lá com elas. Eu falei, gente, por que vocês não cuidam de um mercado que está crescendo, que é o idoso, né? Então, assim, foi antes da pandemia isso, depois da pandemia elas tiveram um problema que, como resolver o problema da pandemia, e o que aconteceu? Deram uma virada de chave,
continuaram aproveitando o espaço físico, obviamente tiveram que redecorar o ambiente para um outro estilo de cliente, mas elas permaneceram unidas, resilientes, retomaram o negócio, mas com um público diferente. Às vezes, seu negócio, na modelagem, que chama de modelagem de negócios, ele só foi modelado da maneira errada. A tua ideia não é ideia ruim. Prestar serviço a domicílio. Continuava um trabalho de cuidado, né? Continuou cuidadoras. Só que elas se desassociaram das pedagogas, né, e se associaram a geriatras. Então, o negócio mudou o rumo e elas não desistiram, né? Então, dentro do empreendedorismo, isso é uma característica bem marcante. É você não desistir de empreender, né? Você manter o empreendedorismo ali constante, mas ao mesmo tempo você entender que os caminhos precisam ser ajustados, não muitas vezes excluídos ou desistir da tua caminhada. Vai ali, faz um ajuste na rota, continua empreendendo. Às vezes você tem ali uma pizzaria, você abriu a pizzaria inteira, mas numa localização ruim, num local onde tinha pouco fluxo de pessoas. Cara, não desiste da pizzaria não, faz delivery, sabe? Pensa numa outra solução. Ah, Janaína, mas a minha pizzaria só vende no domingo. Pois nos outros dias da semana tu oferece o teu produto, tu já tem os clientes, eles já te procuram, tu já tem uma marca. Então vamos lá, dia da terça é o dia do pão francês, dia da quarta é o dia da lasanha, mas não desiste do teu negócio. Se a pizza é só no fim de semana, nos outros dias da semana tu remodela o teu cardápio e continua empreendendo, né? Esse é uma do viés da criatividade, da inovação, que você tem que entender o seu mercado. O segredo para qualquer negócio, gente, é entender o teu cliente, ouvir o teu cliente e não fazer um negócio baseado no que você gosta, né? Não é o que você gosta, é o que você ouve do teu cliente, né? E traz para dentro do teu negócio aquela perspectiva do que ele quer comprar, do que ele deseja. As pessoas perguntam, Janaína, eu vou fazer um restaurante das comidas que eu gosto, aí já vai abrir quebrado, né? O restaurante, ele é baseado no perfil do cliente que você atende, ali nas redondezas do ponto onde ele vai abrir, que você tem que atender a expectativa dele. Então, se você não gosta de peixe, por exemplo, não é por isso que você não vai vender o peixe. Se você não gosta de panelada, não é por isso que você não vai vender panelada. Se o seu cliente quer o peixe, a panelada, tem que ter. A gente pensou em fazer esse programa, a gente tentou, cogitou que podia ser você, com toda a bagagem, com todo esse, vamos ter que fazer no shopping, onde respira a ideia, comércio, logística, aqui para mais alto, entendeu? Assim, vamos dar um conceito agora, no geral, nível de shopping, de logística, ver o cara abre uma loja, passa um tempinho, menos de um ano, já tem outro segmento. O que é esse perfil de shopping, desse contexto? O shopping hoje, assim, nós estamos no shopping mais antigo da nossa cidade, né, que é o Teresina Shopping. O Teresina Shopping tem um potencial gigantesco, uma localização maravilhosa. Se você vai em outras cidades, os shopping, eles são bem afastados, né? O Teresina Shopping tem uma localização fantástica. E ele tem estacionamento adequado, um fluxo de pessoas adequado, né? Então, você vê que o shopping é separado por áreas, mas ao mesmo tempo você tem uma ramificação legal em todos os lugares que você, todos os corredores que você passa, tem sempre uma quantidade de empresas ali que associadas resolvem o problema do cliente, tem a roupa, tem o sapato, tem a alimentação, tem ali a loja de acessórios e etc. Então, assim, ele é um shopping que te entrega muito. O que a pessoa tem que entender? Que eu tenho que entender quem é o cliente de shopping. É diferente do cliente de loja de rua. É diferente do cliente que vai ser consultado. Você não sabe as pessoas que circulam em um shopping. Quem circula em um shopping não é só quem mora na cidade. Então eu tenho que atender um mercado circular, né, que circula dentro do shopping, que ele às vezes vem comprar, ele sai de casa com a intenção de comprar talvez uma sandália e sai daqui com 4 sacolas de roupa, porque passou na frente, estava tendo uma promoção, um atrativo, passa pela parte de alimentação, já leva o jantar para casa. Então, o shopping, à medida que ele agrega atrativos diferentes para o cliente, ele entrega mais. Então, a gente não pode deixar os shoppings morrerem.
né? Frequentar shopping é uma oportunidade que as pessoas têm de encontrar tudo em um único local. Então, as pessoas têm que entender, o lojista tem que entender que ele tem que oferecer a maior quantidade de soluções possíveis pela diversidade de clientes que frequentam o shopping. É esse o segredo da loja de shopping, né? Coisa interessante você ouvir você falar aí da disposição das lojas, né? No interior de uma empresa, de um empreendimento, até a organização dos produtos pode fazer com que aquele local venda mais. Exato, e assim, hoje você tem que se preocupar com outros fatores, como a segurança do seu ambiente, né, de trabalho. Eu fui visitar uma cliente no Parque Piauí essa semana, eu falei, ó, a loja de esquina na Avenida Movimentada. Esse lado aqui tem que pôr vidro, porque senão ele vira fluxo do ladrão. Aí ela falou, a senhora pensa até nisso, mas eu tenho que pensar porque você não pensa. Então, assim, a mentoria, a consultoria de empreendedorismo, ela é aquele olhar para o todo, né? Assim, a gente está aqui no Bristory. Bristory talvez seja, talvez não, eu acho que tenho certeza que é loja fundadora do shopping, está aqui desde que o shopping existe. Então, o negócio que já passou pelo grau de maturidade, ele já passou por testes infinitos de produto, tem um cardápio sólido. Quem vem para cá, para o shopping, e senta aqui, porque veio para cá, é cliente há muito tempo daqui, e é um cliente que se renova, o pai traz o filho traz o filho que é o neto do pai dele, né? Então, é uma empresa tradicional que está no mercado há muito tempo, então passou pelos perrengues do empreendedorismo, se estabilizou e agora só não pode deixar a inovação morrer, né? Tem que estar de olho no cardápio, tá todo tempo agregando uma coisa nova, indo atrás de movimentos em que aconteçam os rodízios, né? Uma série de atributos que ele pode agregar sem deixar a tradição de lado, né? E sem deixar o cliente dele para o concorrente, que é bem perigoso isso, né? E já tem outra lá no Chaputi. Eles têm aqui, tem no Chaputi, assim, com a mesma roupagem, com a mesma credibilidade que eu tenho acreditada. A gente vai se aprofundar um pouquinho, assim, eu quero investir, tipo assim, os pilares do, que você já falou, quais são os 4 pilares do empreendedorismo, né? Os medos, cuidar do risco, já falou, o Marco já falou. A gente vai aprofundar um pouquinho de buscar soluções, resolver, já foi citada. A pergunta que a gente quer. O início de tudo. Quero empreender, tenho medo. Tipo assim, você falou, o que a gente vai encontrar pelo caminho? Quais os cuidados para trazer essa segurança para a gente? Bem, assim, o empreendedorismo inicial. O medo de empreender, você só perde empreendendo, né? Tem que colocar a cara no sol e empreender. Para isso, você precisa fazer um planejamento. Primeira coisa, identificar um cliente, um nicho de clientes e uma solução para atender aquele cliente, né? Então, esse é os primeiros passos. Você, eu vou vender, gente, até água, que é uma necessidade humana, é difícil de vender, se você não souber para quem vender. Então, assim, você vai vender uma água. Eu até vi na internet um vídeo de uma criança vendendo água. E o cara, ele chega e fala assim: quer água, quer água? O cara, não quero não. Ele olha, a água, ela dá mais energia para você, ela revitaliza o teu organismo, ela diminui a desidratação. Aí o cara, eu quero. Então, fala os benefícios da água. Qual é o problema que a água resolve? Que vai convencer E a pessoa acaba comprando. Então, assim, eu tenho uma ideia, mas essa ideia resolve qual o problema? Se ela não resolver nenhum problema, ninguém vai querer pagar por ela. Mas, assim, a primeira ideia que você tiver tem que estar associada à solução de um problema. De quem é esse problema, quem é esse cliente? Aí eu vou escutar esse cliente, que é o nicho de mercado que eu quero atuar, o segmento de clientes que eu quero atuar. Então, assim, eu quero atender mulheres acima de 50 anos. O que uma mulher acima de 50 anos tem de problema? Eu tive essa ideia, resolvi o problema dela? Ok, é esse o problema, é esse aqui o produto ou o serviço. Por quanto é que eu vendo, quanto é, quais são as atividades que eu vou desenvolver, quais são os recursos que eu vou precisar para desenvolver essa atividade, quais são os custos desses recursos para desenvolver essas atividades, quem é o segmento de cliente, quem serão os meus parceiros, quais serão ali os canais que eu vou usar para chegar até a casa do cliente, como é que eu vou me relacionar com esse cliente e quanto que eu quero ganhar. A partir daí eu crio propostas diferenciais de valor para que eu seja desejado por esse cliente. Já tenho o preço definido, custo definido, quem é o meu cliente,
quais atividades que eu vou desenvolver, faço ali uma organização do trabalho e vou para o sol. Então, vou para o mercado, vou testar o mercado, e o mercado vai, beleza, tá dando certo? Não, mais ou menos, tá fraco, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Você vai mudando, e aí você já tá com o negócio rodando, vai fazendo os ajustes com o negócio rodando mesmo, né? Aquele negócio de tocar o sino e acompanhar a procissão. Não pode parar, não. Ai, peraí, eu vou fechar por um tempo e fazer os ajustes. Você não volta nunca mais. Perde o time. Aí você ajusta ali, vai pro mercado, testa de novo, muda o preço, aumenta o preço. E é isso. Assim, eu andei acompanhando um pouquinho dessa trajetória, a gente vê que são vários segmentos. E na verdade eu atendo quem quer abrir um negócio, independente de ser uma empresa de resíduo, de clínica, como uma pessoa que quer prestar um serviço nível de Brasil. Assim, a gente vê desse contexto, uma que a gente sabe que a crescência é notável na nossa capital, no ramo da construção civil, no ramo de moradia, a gente vê que todo mundo busca empreender e está crescendo. Cada vez a gente vê o cartão portal da cidade se modificando cada vez mais. Como é que está esse meio empreendedor na área do... Esse segmento, ele fez com que vários segmentos se desenvolvessem. Você constrói um prédio, você vê lavanderias crescendo ao redor do prédio, você vê o movimento da infraestrutura logística, que é ali o Uber, começa a crescer também. Começa a crescer a questão das diaristas ao redor daquele condomínio. Começa a crescer a pessoa que limpa o vidro. Começa a crescer a pessoa que entrega comida. Começa a crescer a pizzaria do domingo. Começa a crescer a hamburgueria. Criou um prédio da venda do prédio, do corretor de imóvel, a pessoa que faz a limpeza dentro dessas casas. Ao redor de um prédio se constrói todo um ecossistema para atender aquele prédio. Então, se eu construo muito na minha cidade, consequentemente, diversos segmentos irão crescer ao redor. Lidiane, a gente vai pedir para a doutora dar um conceito geral para quem que quer empreender, cuidar de risco, já falou, não ter medo de arriscar, né? Com suas palavras, antes a gente vai entregar sua lembrancinha, você falar o todos, quem quer investir em vários segmentos, qual o primeiro passo? Pronto. O primeiro passo é descobrir um problema para você solucionar. Então, assim, esse é o primeiro passo. Nossa, como resolver o problema das pessoas com diabetes? Como resolver o problema de transporte escolar? Como resolver... Tem muito problema por aí. Muito problema que o setor público não resolve e o privado está cuidando de outra coisa. Esse pode ser a solução. Tem um livro que eu vou deixar de dica para vocês, chama Oportunidades Disfarçadas. Então, é um livro que traz vários exemplos de oportunidade disfarçada na crise, na concorrência, em catástrofes, no risco. Então, assim, você vai ler várias histórias de empreendedores que descobriram uma oportunidade em algo que não estava no rosto dele ali, a olho nu, e eles conseguiram empreender. Então, essa é a dica de um livro. Encontre um problema, busque uma solução para o problema, defina isso como um negócio, modele isso como um negócio e corra para o abraço, porque vai dar super certo. Doutora, obrigado. A lembrança dela veio. Veio, traga a lembrança da doutora. A lembrança veio tardear. Doutora, a gente pensa tudo, onde a gente vai, quem vai receber, o local que a gente vai visitar, e é pensado e projetado. Uau! Que lindo, gente! Quem está agradecendo aqui, a ilustre maravilha! A parceria do FG. O FG Gráfico está com a gente. De líderes, especialista em diversos segmentos. Olha, gente, totalmente personalizada aqui com tudo que eu penso no dia, gráfico, planilha, dinheiro, ideia. E aqui os dois o patrocinador, né, FG. FG está com a gente. E o Tardiar, né? Que a gente está indo enquanto a pessoa dessa forma itinerar. Maravilha! Adorei. Obrigado, viu? Obrigada. Um prazer estar com vocês, sempre que precisar, estou à disposição. E vamos ter lanche ali. Agora a gente vai lanchar, tá, gente? Beijo.